Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para um papo de terapia e sempre quando eu busco gravar esses vídeos, eu procuro fazer isso de uma maneira bastante viva, bastante dinâmica. Não é algo que eu, por mais que eu queira, consiga colocar dentro de uma rotina, né? Algo assim, todo dia eu vou lá ou cada período X eu vou fazer um vídeo, né? Existe essa intenção sempre por trás, que é para poder manter, né, uma sequência de vídeos, né, e alimentar esse canal. Todavia, isso é uma coisa viva, uma coisa verdadeira, que não é simplesmente comunicar uma maneira de trabalho, né, mas por trás disso tem que existir uma conexão. E no fundo é disso que se trata tudo que eu me proponho a fazer nesse trabalho de colaborar com as pessoas com essa minha visão. E de alguma forma eu tenho sido bastante afortunado, digamos assim, de poder ter a confiança de pessoas que me procuram e compartilham as suas necessidades, as suas aflições, as suas alegrias, mas de alguma forma elas estão também conectadas, né, a uma necessidade, a um anseio. E quando não, ou ao menos quando elas não têm uma clareza sobre essa vontade, né, essa sede, é incrível como é possível, sabe, dentro desse trabalho, oferecer alguns caminhos, né? Nesse sentido é que eu entendo que funciona a terapia de uma maneira essencial, né? Não de uma maneira, de uma forma clássica, abordando, digamos, os problemas, os conflitos que uma pessoa traga para você, e que você vai abrir caminhos a ela, né, para que ela possa de alguma forma encontrar outras visões e possa refletir a respeito disso. Isso é fundamental dentro de todo o processo de busca, de autoconhecimento, né? E a terapia que eu me proponho a oferecer é uma terapia integral, uma terapia em que eu procuro enxergar o valor do indivíduo, eu procuro enxergar por trás daquilo que muitas vezes me é trazido de uma forma muitas vezes subjetiva, caminhos que possam serem trilhados com as qualidades daquela pessoa, daquele indivíduo. Porque se a gente for olhar com bastante franqueza, né, sobre tudo isso, né, sobre cada um, a gente sabe que cada um de nós é diferente, apesar de trazer em si a mesma essência. Porém, tem uma marca, tem uma identidade, né? E essa marca, essa identidade é que o mundo, com esse padrão psicológico que nos é imposto tanto no sentido de passar de uma geração para outra, e a gente aprende aquilo que foi aprendido pela geração anterior, e a outra, e passa adiante também aquilo, porque nós aprendemos por exemplo, né, por observação, assim como um primata no seu grupo também aprende a proteger, a caçar, a olhar, a andar, a reagir. A gente também aprende da mesma maneira. Então, o meio em que a gente se desenvolve vai dizer muito sobre a identidade que a gente vai
estabelecer nesse sentido, né? No sentido do padrão psicológico, no padrão comportamental. E existe uma outra identidade, né? Que não é essa identidade individual, que é a identidade una, que é a identidade que nos concebe a existência. Né? E essa identidade é a identidade real. Né? É a identidade que a gente pode carregar para todo lugar, e não é uma identidade que tem que ter uma classificação, né? Que tem que ter uma qualificação, enfim. E essa identidade, digamos assim, da nossa existência, né, nessa passagem aqui nesse planeta, ela está totalmente ligada a esse padrão psicológico, né, de pensar, de agir, de reagir, né, essa classificação. E isso é construído a partir do nosso passado. Né? Ou seja, quando você nasce, você não tem essa identidade, porque você não tem passado em relação à tua existência. Você começou esse caminho nesse tempo, né? Nessa cronologia. Né? E preso a esse tempo, né? Atrelado a esse tempo, você vai construindo, né? Os seus momentos, e em um determinado ponto, digamos, sei lá, usando, por exemplo, uma referência antroposófica, né? Então, a cada 7 anos, se você olhar, você construiu, né, durante 7 anos, durante 14 anos, né, 21, enfim, e vai adiante. Você está construindo a sua identidade. Então, a identidade que a gente constrói nesse mundo, ela é ligada ao nosso passado. E também ligado a nós, né, está o futuro, que é como se fosse a salvação, como se fosse a projeção de tudo aquilo que a gente construiu na nossa identidade, que vem do nosso passado e que nós ainda não atingimos e que nós ansiamos. Né? E esse processo, ele é um processo que te prende na lembrança ou te prende na esperança. Mas tem uma coisa interessante a ser observada nisso, né, já que eu evolui para essa questão dentro de tudo que a gente está falando aqui, que é o seguinte: você não pode viver no passado e nem no futuro. E uma prova viva disso é o que é que você fez ou faz no passado e o que é que você faz no futuro. Não é possível, né? Porque todas as coisas que nós fazemos, ela é no presente, ela é no agora. Então, mesmo o passado que foi construído, cada passo dele foi construído no momento agora. E aí se passou e foi construindo essa identidade, foi construindo essa imagem, né? Então você é de tal família, você teve tal educação, conviveu com tais pessoas, leu tais livros, teve inúmeras experiências no meio que você viveu, e isso é diferente para cada um. E aí lá na frente você olha, por exemplo, hoje, quem é você? Né? Se eu te faço essa pergunta, quem é você? É muito comum que a pessoa diga, bom, eu sou advogado, eu sou casado, eu tenho 30 e tantos anos, eu moro em tal lugar. Então você começa a criar essa associação, né, de quem é você. É interessante que eu lembrei agora que em filme, né, quando você vai fazer testes, por exemplo, para filme, muitas vezes o diretor diz, bom, primeiro você se apresenta, né, quem é você? E fala quem é você, se você é um ator, se você não é, o que você já fez na sua vida. Tá? E a gente, então é assim, é natural, a gente criou isso, a gente vive num mundo em que tem essa identidade, né, ligada a esse padrão psicológico. E isso vai mudando, né? E ao mesmo tempo, quando a gente está condicionado a essa identidade, a gente também está condicionado a uma expectativa de um futuro que está por vir. Né? Mas a gente não constrói isso
e não tem, né, essa história se não houver o presente. Então esse presente que é tão esquecido, que é tão ausente, isso é uma prova de que todo esse passado que foi construído na minha vida, ele foi construído dentro de uma ausência. E aonde estava a presença? A presença estava numa expectativa, a presença estava numa projeção do futuro. O presente não existia, né? Ele foi construído dentro de uma lógica pensante, né? Muitas vezes conflitantes ou não, muitas vezes esfuziante, né? Dentro de emoções, né? Mas que sempre ligada a uma expectativa, a um anseio, a um sonho, né? E isso também traz, obviamente, também desilusões, tristezas, então depressão, né? Ansiedade. Então todas essas situações, elas são estabelecidas a partir dessa ausência, da ausência dessa identidade real que só existe no presente, né? Então esse momento que passa o tempo todo, nele existe, né, uma profundidade do eterno, uma profundidade do sagrado, uma profundidade do divino. E nele existe também um amor profundo por tudo aquilo que existe, por tudo aquilo que acontece, né? Então, o meu trabalho ele é muito focado nisso.